Boa tarde, boa tarde. E aí, galera? Vamos nós mais uma vez. A gente vai continuar aqui dando andamento nos temas que a gente vinha falando a respeito de relacionamento, e hoje a gente vai falar a respeito de individualidade no casamento. Existe individualidade no casamento? Será que existe individualidade? Lembrando que, mais uma vez, eu estou aqui usando o meu próprio livro. Tá na bio aí o link para que você consiga encontrar. E eu estou aqui no capítulo União e Unidade. O que é importante a gente entender quando se fala de individualidade? Uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos seres totalmente diferentes. Todos nós, todos os seres humanos são únicos. Não existe uma pessoa sequer que você possa falar, nossa, essa pessoa é exatamente igual a essa. Nem irmãos gêmeos não são iguais. Então, uma das características próprias do ser humano é o fato dele ser um indivíduo totalmente único. Então, por mais que a gente use psicologia, por mais que a gente use algum tipo de ciência para que a gente consiga catalogar os modelos de ser humano, digamos assim, cada ser humano vai ser individual em si. Não existe uma pessoa que é exatamente igual a outra. Então é por isso que a gente generaliza. E eu vou generalizar, é claro, aqui também, assim como a gente faz da melhor maneira possível para que a gente consiga abranger a todas as pessoas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que por mais que nós estejamos casados com alguém, e nós sabemos que o casamento fala de duas pessoas se tornando uma, isso é casamento, tá? Existe o casamento contrato e o casamento divino. O casamento contrato é a união entre duas pessoas. O casamento divino é a unidade entre duas pessoas. Eu vou estar falando para vocês qual que é a diferença entre união e unidade mais para frente. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, para que a gente consiga entender essa questão de diferencial, é que as pessoas elas se relacionam com pessoas que lhe complementam. Tá? Eu não quero casar, eu não quero me relacionar com uma pessoa que ela seja exatamente igual a mim. Seria muito chato porque ela não teria praticamente nada para acrescentar. Imagina eu conversando comigo mesmo, a gente falaria a respeito de assuntos iguais, mas tipo, seria muito sem graça porque ele sempre me falaria tudo aquilo que eu já sei. Ele não me traria nada de novo. Então o que acontece? Existe muito forte essa questão dessas diferenças que a individualidade da pessoa ela traz. E isso tem que ser respeitado. Uma das coisas que você vai ver muito quando se trata de relacionamento é, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que falo demais. Eu sou uma pessoa que o tempo todo eu estou falando, eu não consigo ficar em silêncio. Por um outro lado, quando eu encontrar uma pessoa que ela pare e fique me ouvindo, e me ouça, e me ouça, e me ouça, e fale muito pouco, cara, eu vou falar, cara do céu, eu encontrei uma pessoa que ela me dá uma atenção sobrenatural, sabe? Tipo assim, ela para me ouvir e ela me dá atenção e ela não fica me cortando, não fica me atrapalhando na hora que eu estou tentando falar as coisas. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas elas vão conseguir se encaixar. Uma pessoa que fala pouco e uma pessoa que fala demais. Por quê? Porque um vai complementar o outro. Esse que fica em silêncio sempre vai falar assim, eu gosto dele porque ele sempre tá falando, ele sempre tem alguma coisa, né, para falar. Sempre tem uma história para contar. Então, tipo assim, a minha vida já não é mais silenciosa igual era antes. Agora eu sempre tenho alguém que sempre está ali falando. Às vezes eu chego num determinado lugar e ele sempre chega e conversa com todo mundo e eu acabo participando ali de uma forma mais passiva. Então existe sempre essa passividade e essa atividade por parte dessas duas pessoas. É correlato, né? E inclusive eu postei alguma coisa falando a respeito disso hoje, a respeito do ativo e do passivo aí. Que esse é um movimento de vida, tá? Se você perceber o desenho que faz lá o eletrocardiograma, o coração quando ele está passando na sua onda lá do osciloscópio, você percebe que ela fica sempre pulsando. Ela vai pulsando, sempre pulsando, e se parar de pulsar é porque não tem mais vida.
Então a nossa vida ela parte disso, atividade e passividade, atividade, passividade, atividade e passividade. A gente sempre tem que estar nesse movimento de um entrega e o outro entrega. O entrega e o outro recebe, depois o outro entrega e o outro recebe. E vai mudando essa dinâmica para que haja vida nesse relacionamento. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que todo relacionamento ele é feito de pessoas que são diferentes. Por mais que as pessoas se pareçam, a gente gosta das mesmas coisas, mas tem muita coisa que é diferente. O simples fato de nós sermos pessoas já é totalmente diferente. Aí você coloca mais ainda na balança o fato de que acontece entre um homem e uma mulher. Cara, isso é muito diferente. Eu sempre digo que homens e mulheres, eles não é simplesmente uma questão de sexualidade, é uma questão de seres totalmente diferentes. O homem e a mulher, eles são seres totalmente diferentes. Por mais que às vezes você tem um homem que ele tem um pouco mais de energia feminina, tem uma mulher que tem um pouco mais de energia masculina, e conforme eu falei que eu sempre vou generalizar naquilo que eu estou falando, porque eu estou falando para o geral. O que vai acontecer? Essas pessoas elas vão ser totalmente diferentes na sua forma de agir. O homem e a mulher, apesar de serem mamíferos e bípedes, eles são seres que estão em constante oposição. Lá em Gênesis, quando foi traduzido para o português a palavra que far-lhe-ei uma adjuntora que seja idônea, a palavra original é opositora. Opositora por quê? Segundo os rabinos do hebraico, que faziam a interpretação do hebraico, eles costumam dizer... E aí, Stephen, seja bem-vindo mais uma vez. Eles costumam dizer que a esposa ela é a opositora porque o relacionamento conjugal ele só pode dar certo se existir uma intervenção divina. Entende? Porque, inclusive, isso é uma coisa que acontece muito quando você percebe que o casamento acaba. Quando existe uma separação, quando existe um divórcio... Aí você vai ouvir pessoas falando assim, cara, você quer conhecer com quem que você casou? Se divorcia dela. Aí você vai ver o inferno que essa mulher vai fazer na sua vida. Aí você vai descobrir o quanto que esse cara ele vai atrapalhar a sua vida. Ou seja, existe uma grande oposição de verdade. Sabe, tipo assim, a pessoa, se não tiver Deus nesse relacionamento, o que acontece numa casa, num relacionamento, onde eles não estão conseguindo se colar, eles não estão conseguindo viver realmente um relacionamento. É uma guerra, cara. Eles realmente estão casados numa briga. Eles estão casados num relacionamento que um quer sair por cima do outro, um quer ganhar do outro, um quer se sobressair ao outro. Então realmente existe uma oposição muito forte. É o que eu estou falando, são dois seres totalmente diferentes. E segundo esse pensamento hebraico, só é possível que esse relacionamento dê certo se existir princípios divinos sobre eles, regendo eles. Porque conforme eu sempre falo, tudo parte do pressuposto de que o casamento ele tem essa característica própria de forjar o ser humano. Entendeu? A pessoa que ela entra num relacionamento, ela entra para ser aparada nas áparas dela ali. Ele não vai ser mais a mesma pessoa que era antes. Ela vai ser transformada no seu orgulho, ela vai ser transformada em humildade, ela vai ser transformada em maturidade. Tá, o casamento ele tem esse poder de fazer isso. Então essas pessoas elas são diferentes. Só que o que acontece? Enquanto tá namorando, é lindo, né? Só que depois que isso vira um costume, né? As pessoas elas acabam se rotulando e tal. E a pessoa se casa e passa 1 ano, passa 2 anos. E essa pessoa que falava demais agora, ela começa a cobrar o outro, falava, mas você nunca me fala nada também, eu não sei se você está gostando, se não está, se está bom, se não está, né? E começa a cobrar do outro porque o outro fala menos do que ele. Às vezes se expressa de uma forma diferente, né? Só que quando eles começaram a se relacionar, isso era o quê? Isso era um atributo especial que lhe chamava a atenção. Agora já é um problema. Você consegue entender que a partir do tempo, à medida que as coisas elas vão evoluindo, e eu já falei isso aqui outra vez também, nós estamos em constante evolução. O tempo todo a gente está mudando. Ou a gente está mudando para melhor ou a gente está mudando para pior. Entendeu? Ou a gente está subindo ou a gente está regredindo no nível onde a gente se encontra. Então, se eu estou evoluindo de uma forma positiva,
aquilo que eram nossos atributos especiais, que nos faziam chamar a atenção um para o outro, que nos faziam congruir, que nos faziam nos complementar, a gente acaba maximizando isso e isso se torna uma grande arma secreta no nosso relacionamento. Isso se torna um grande campo de segurança para o nosso relacionamento. Agora, se pelo contrário, a gente cair naquela rotina e a gente acabar não percebendo aquilo que antes era um benefício, agora a gente começa a ver isso como se fosse um atrapalho. Ah, porque eu sou assim e você é totalmente diferente de mim, por que você é diferente de mim? Então, tipo assim, até as coisas que eram boas pra gente, a gente começa a ver como coisas ruins, entendeu? Porque a gente sempre vai estar em constante mudança. Então, é necessário que a gente consiga seguir a vida dessa forma. Essa pulsação da vida, de estar em cima e outro dia estar embaixo, estar em cima e outro dia estar embaixo. Então, é necessário que a gente saiba viver cada momento. É necessário que quando a gente está embaixo, a gente saiba resolver aquela questão, a gente saiba discernir aquele tempo que a gente está vivendo, para que a gente não venha estragar tudo agora. Porque vai chegar uma hora que vai estar para cima de novo. E quando chegar aqui em cima é mais fácil de você viver. Só que não para por aqui. É como se fosse realmente um V mesmo da vida. Uma hora você está em cima, só que quem chegou lá em cima, ele vai descer de novo. A vida ela tem essa movimentação. Enquanto houver vida, vai haver movimentação. E é necessário que a gente saiba viver em cada um desses momentos. Não é à toa que você faz uma promessa antes de você entrar nessa aventura chamada casamento. Você faz uma promessa de que independente da situação que acontecer, isso não vai alterar nada no seu relacionamento e na sua vida de casado. Só que na hora que você chega lá embaixo, o que acontece? Você esquece da sua promessa e chuta o pau da barraca. Então isso é uma das coisas que acontece muito. A pessoa ela fica muitas das vezes cego pela situação, pela circunstância, e ela acaba atribuindo ao outro todo esse problema que eles têm vivido muitas das vezes em casal, ou em família, ou a situação financeira, ou a situação de saúde, ou toda a situação de trabalho, tudo aquilo, eu preciso descarregar em algum lugar, eu preciso de alguma fonte onde eu possa jogar isso para fora. E quem está mais perto é o cônjuge, né? E é a pessoa que acaba muitas das vezes recebendo descargas negativas desnecessárias. Porque até as coisas que eram positivas agora são vistas de uma forma negativa. Então o que eu preciso compreender nessa questão? A primeira coisa é que existe uma individualidade. Eu não posso obrigar que a outra pessoa ela seja do jeito que eu quero. Eu não posso querer que a outra pessoa ela faça o que eu quero que ela faça. Entendeu? É claro que existe um conceito, existe uma cultura, é claro que existe uma educação, existe tudo isso. Né? Existe uma maneira como a gente foi sendo criado e que a gente se conheceu. Então eu sei que essa pessoa ela age dessa forma e eu acredito que o tempo vai passar e a gente vai continuar agindo dessa forma e o tempo vai passando e às vezes uma pessoa muda e o outro continua agindo da mesma forma e isso vai causar alguns embates aí. Então só para que a gente consiga ter uma ideia de uma forma mais ilustrada aqui, uma coisa que acontece muito, por exemplo, normalmente a pessoa que ela é organizada, ela casa com a pessoa desorganizada. Normalmente a pessoa que ela é elétrica, que ela é ligada no 220, que ela está o tempo todo fazendo alguma coisa, ela é casada com uma pessoa que é passiva. Então são coisas que são muito comuns da gente ver. E o que vai acontecer? Se esse casal ele não tiver um controle a respeito do que está acontecendo, da passagem que a vida está fazendo, se eles não conseguirem ir junto na hora que o V está descendo, eles vão se perder no meio desse caminho. E aí, por exemplo, o marido ele chega do trabalho e ele se joga no sofá. E a esposa, ela está na pegada. Ele na cabeça dele ele pensa, cara, eu já trabalhei o dia inteiro, eu quero só paz, eu quero só sossego, eu não quero saber de fazer mais nada. Só que na cabeça dela, ela olha para ele e fala assim, como que consegue, vendo a bagunça que a casa tá, sabe, conseguir sentar e fingir que não está acontecendo nada? Então aqui existe uma guerra de razões, porque todos os dois têm razão, a sua própria razão. É por isso que nós somos seres individuais, porque cada um tem a sua própria razão. Aquilo que eu penso não está errado para mim, e aquilo que ela pensa não está errado para ela. Então aqui que existe uma grande problemática. Porque, conforme eu sempre falo, o casamento ele fala muito a respeito da gente abater o nosso orgulho. Ele fala muito a respeito de eu me negar
para que eu possa fazer a vontade do outro. Entende? Então, quando se trata disso, é necessário que eu faça o quê? Que eu abra mão da minha razão para que eu possa compreender o porquê que o outro faz o que ele faz. E não... Porque a partir do momento em que eu não compreendo o que ele faz, eu julgo o que ele faz. Eu falo, cara, não é possível. Eu tô morto de cansado. E eu falo, mulher, vem aqui sentar comigo aqui. Vamos assistir um filme, vamos ficar quieto um pouco. A gente trabalhou o dia inteiro, vamos ficar de boa. E a mulher fica... Aí que a mulher fica irada. Que ela fala, cara, não tá vendo a situação que a gente se encontra, o tanto de coisa que tem para fazer. No vez dele vir me ajudar, ele ainda quer que eu vou sentar com ele. E a situação ela vai começando a se complicar um pouco mais, né? Então, existe uma questão muito forte a respeito de razão. A razão é razão, cara. Cada um tem a sua. Você pega um criminoso que ele fez uma chacina lá, ele tem a razão dele. Na cabeça dele, ele tem o porquê que ele fez aquilo. Por mais que aquilo vai chocar a mídia e as pessoas vão falar, cara, ele é um monstro e tal. Na cabeça dele, psicologicamente falando, ele tem a razão dele. Ele sabe por que ele fez o que ele fez. E ele teve um motivo para isso. Então, uma das coisas que a gente pode estar solucionando essa questão, a gente fala muito a respeito de moedas de amor. As moedas de amor são 5 atributos que estão no livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, onde ele fala que cada pessoa ela possui pelo menos 2 linguagens de amor. O que são linguagens de amor? É a maneira como eu entendo amor. É a maneira como alguém consegue me tocar. Porque muitas das vezes a minha esposa ela está tentando fazer alguma coisa para mim, só que não está fazendo muito efeito. Às vezes ela vem, faz o prato de comida que eu gosto, às vezes ela faz alguma coisa para mim, mandou lavar meu carro, deu banho no cachorro, né? O que ela está fazendo? Ela está fazendo serviços. Isso é uma das linguagens do amor. Ela está fazendo serviço. Só que talvez a linguagem de amor de serviço não funciona para mim, eu não ligo para isso. Aí ela fala, cara, eu tô me matando e ele nem se importa, ele nem me agradece pelo que eu tô fazendo. Entende? Porque ela não está conseguindo me atingir. Porque ela está usando a linguagem de amor errada. E possivelmente isso que ela está fazendo fala a respeito da linguagem dela. Porque normalmente a gente cobra do outro a maneira como a gente fala. Então, agora, por exemplo, vamos supor que a minha linguagem de amor seja tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é olho no olho. É você chegar e falar assim, cara, desliga tudo aí, vamos ficar só nós dois aqui, vamos conversar, vamos sentar um de frente pro outro, vamos colocar uma vela na mesa aqui, vamos ficar um olhando para a cara do outro. Às vezes essa é a minha linguagem de amor. E quando essa pessoa ela faz isso, por mais que não seja a linguagem dela, ela consegue me acessar, ela consegue me atingir com um soco na cara. Sabe, ela consegue me ativar no relacionamento. Então, isso são moedas de amor. Quais são as linguagens que são efetivas aí, que são citadas no livro do Gary Chapman? Tempo de qualidade, conforme eu já falei, é a questão do olho no olho. Tempo de qualidade não é assistir filme junto, não é ir pro cinema, tá? Tempo de qualidade é tempo de qualidade. A pessoa que gosta de tempo de qualidade, ela gosta de coisas a sós, ela gosta de pegar na mão, ela gosta de olhar um na cara do outro e ela gosta de coisas que são únicas entre os dois, que sabe, coisas que só você sabe, coisas que são tipo um segredo entre o casal. É isso, tempo de qualidade é isso, é o nosso momento a sós. E não fala exclusivamente de relacionamento sexual. Tempo de qualidade fala a respeito de atividades em conjunto, tá? Mas que sejam atividades que gerem essa proximidade visual. Então, tempo de qualidade, presentes, eu já falei a respeito disso também numa outra live aí antes. Presentes, tem pessoas que, quando você presenteia a pessoa, e quando eu falo de presente, eu não estou falando a respeito de valor monetário, eu estou falando a respeito de presente. A pessoa, o simples fato dela se sentir lembrada, a pessoa só falta explodir que nem um rojão. Tempo de qualidade, toque físico, pessoas que necessitam ser tocadas, pessoas que precisam ser abraçadas, pessoas que precisam ser beijadas, pessoas que gostam de dormir agarrado com você. São pessoas que são do toque físico. Essa é a linguagem que ela fala. Palavras de afirmação. Pessoas que precisam ser reafirmadas todo santo dia. Você precisa falar, cara, aquilo que você fez foi incrível.
nossa, muito obrigado, olha só o que você fez aqui na nossa casa, nossa, olha, a pessoa ela precisa ser reafirmada o tempo todo, você precisa toda hora estar falando para ela o quanto que ela é importante para você, o quanto que ela é especial, o quanto ela é linda, ela precisa ser reafirmada, são palavras de afirmação, são pessoas que necessitam de palavras de afirmação. E a quinta é serviço, tá? Serviço é o que eu acabei de dar o exemplo, são pessoas que às vezes, isso acontece muito com mulher. Às vezes a mulher pensa que o homem ele é do serviço, então ela cozinha para ele, ela lava o sapato dele, ela lava o cachorro dele, ela apara o jardim, ela manda lavar o carro dele, ela faz tudo quanto é serviço para agradar ao marido, só que o negócio dele não é serviço, então ele não dá ali a importância que ela achava que ele ia dar para aquilo e às vezes ela acaba ficando magoada. Então o que vai acontecer? Conforme eu já tinha falado, mais uma vez repetindo, a pessoa normalmente ela se expressa com a sua própria linguagem de amor, entendeu? A pessoa que ela gosta de ganhar presente, ela dá muito presente, entendeu? Ela acha que todo mundo gosta de ganhar, não que todo mundo gosta de ganhar presente, mas eu tô falando que a pessoa ela acha que todo mundo se comunica igual a ela. Entende? A pessoa ela acha que a pessoa do toque físico, ela acha que todo mundo gosta de ser tocado. Ela chega e ela quer abraçar, e ela quer beijar. Ela acha que todo mundo se comunica dessa forma. Entendeu? Sendo que aquilo para ela faz muita diferença, tá? É aquela pessoa que às vezes você esquece de dar um presente para ela e ela fica, nossa, eu não acredito que você esqueceu aquele momento, eu não acredito que você esqueceu de fazer aquilo, de comprar aquilo, e sabe, a pessoa ela fica, nossa, ela perde o chão, cara, quando, meu Deus, era a hora de você comprar o presente, você não comprou. Nem que você fizesse um cartãozinho feito à mão, era tudo que ela precisava, você não fez. Por que faz esse... Aí o cara olha e fala assim, nossa, mas precisa de tudo isso? Por que ele fala isso? Porque ele não entende que aquilo é o que há de mais importante na comunicação de relacionamento para ela. É assim que ela se comunica em amor, entendeu? Então, por isso que é necessário que você saiba qual que é a moeda de amor do seu cônjuge. Porque às vezes você faz pouco caso daquilo que é a comunicação mais importante que ele tem, entendeu? Então é fácil de perceber. Quem está casado não precisa nem fazer conta, é só você lembrar dos momentos e do porquê que o seu cônjuge vive pegando no seu pé, ou de alguma briga que vocês tiveram, que ele ficou falando, não acredito que você fez isso, você não fez aquilo, sabe? Tipo assim, ele sempre vai ficar falando que você está em falta naquilo que é a linguagem do amor dele, entendeu? Então se a pessoa ela tem a linguagem do tempo da afirmação, ela vai ficar falando, você nunca fala que gosta de mim, você nunca fala que gosta das coisas que eu fiz, você nunca fala se eu tô bonita, entendeu? Ela gosta do toque físico, ela gosta de ser afirmada, de palavras de afirmação. Então, é necessário que você preste atenção para que isso aconteça. Tá, por que eu tô falando tudo isso? Porque conforme eu falei, as pessoas, elas são totalmente individuais. Então, uma pessoa do toque físico, ela casa com uma pessoa do serviço. E essa pessoa do serviço fica tentando mostrar que ama essa do toque físico, fazendo serviço para essa aqui. Só que para essa daqui não vale de nada. Ela não tá nem aí pro serviço que esse aqui tá fazendo. Respeito, acho bonito e parabéns. Mas não me tocou, entendeu? Da mesma forma, essa aqui que é do toque físico vai ficar tentando abraçar esse aqui que é do serviço e ele fala, nossa, esse cara é uma pedra. Ele é insensível. Ele não me abraça, ele não me ama, entendeu? Na cabeça desse aqui que é do toque físico, esse aqui não ama, porque não é do toque, não toca ele da mesma forma que ele toca, entendeu? Então os dois ficam se batendo e eles não conseguem se achar nesse relacionamento, porque os dois estão falando em línguas diferentes. Não bastasse a individualidade, não bastasse a diferença, não bastasse ser um homem ou uma mulher, ainda tem essas questões da maneira como a gente representa o nosso relacionamento e o nosso amor, como a gente expressa o nosso amor, entendeu? Então daí a necessidade de eu conseguir entender qual que é a forma que eu preciso me relacionar com a minha esposa e com o meu esposo. Porque dessa forma fica muito mais simples de eu entender aquilo que ele está falando. Porque quando eu fico tentando entendê-lo com a minha razão, não faz sentido. Quando eu fico tentando ver aquela acusação, aquela reclamação que ele está fazendo a meu respeito, eu falo, cara, isso não faz o mínimo sentido.
Para mim não faz sentido. Porque na minha razão não faz. Só que para ele faz. Porque ele é uma pessoa totalmente diferente de mim. E eu acho que a primeira live eu falei a respeito disso. Que não importa o que eu quero, importa o que ele quer. Se a intenção do meu relacionamento é satisfazer a pessoa através eu falei lá as sete leis do amor, os 7 pilares, né, que você tem que seguir para que você consiga ter um relacionamento. O segundo é serviço. O primeiro é aprendizagem, o segundo é serviço. Então, se a minha ideia é servir essa pessoa, então eu preciso abrir mão daquilo que eu quero para que eu possa servi-lo com aquilo que ele quer. Então aqui cai por terra a minha razão. Aqui cai por terra o meu egoísmo e aquilo que eu acho ou deixo de achar. Por isso que eu falo no relacionamento, às vezes a pessoa fala pra mim assim, cara, como é que eu consigo chegar na minha esposa, no meu marido e falar pra ele que aquilo que ele tá fazendo tá me machucando, aquilo que ele tá fazendo eu não tô gostando. Normalmente a gente chega com críticas. Ah, você é isso, você fez aquilo, você não devia ter feito isso, você. Nunca comece com você. Nunca comece com você. Toda vez que você for se referir, que você for tentar resolver um problema, nunca comece com você. Porque toda vez que você dispara você vai entrar com um julgamento. Ah, você é muito isso. Ah, você é muito aquilo. Não importa o que eu acho que você é. Porque eu não tenho o direito de te julgar. Entendeu? Eu não tenho a capacidade para isso. Deus ele não me deu liberdade para que eu julgasse a pessoa. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é falar a respeito da única coisa que eu tenho. Falar a respeito de mim. Eu não posso falar você é isso ou você é aquilo. O que eu posso falar é, eu estou me sentindo muito assim com aquilo que aconteceu. Sabe aquele dia que você falou assim, assim, assim? Cara, eu estou me sentindo muito assim. Nossa, depois daquele dia eu fiquei assim. Você vai falar a respeito do como você está se sentindo referente a algo. E não o que você acha ou deixa de achar da pessoa. Porque toda vez que você chega tentando resolver um problema, acusando a pessoa, automaticamente você já fez a pessoa entrar no modo de emergência dela. Automaticamente ela já entrou na defensiva e está pronto para atuar. Entendeu? Na hora que você disparou suas primeiras palavras se referindo a ela como você, ele já percebeu, opa, vamos ver o que vai vir depois. Você é, pronto, acabou. Ele já entendeu, principalmente se for homem, ele já entendeu que você está num campo de batalha e pronto para uma discussão. Entendeu? Então o corpo dele, o cérebro já começa a despertar as sinapses ali, opa, emergência, vai começar uma guerra agora. É assim que funcionam as coisas. Então eu não devo nunca chegar falando a respeito do que eu acho ou do que eu deixo de achar da pessoa. O que eu tenho que falar é a respeito do que aquilo está fazendo em mim. É a única coisa que eu tenho uma autorresponsabilidade em cima, é isso. É a única coisa que eu consigo gerenciar, é a maneira como eu me sinto referente a alguma coisa. Eu não consigo gerenciar o que a pessoa é, o que ela deixa de ser. Entendeu? Então por que eu falei a respeito das moedas de amor? As moedas de amor, elas têm valor. É claro que elas têm valor. Isso aqui resolve casamentos. Isso aqui, se todas as pessoas conhecessem e entendessem dessas 5 linguagens que as pessoas podem expressar o seu amor, seria muito mais fácil as pessoas vivenciarem o seu casamento. Seria muito mais fácil as pessoas se entenderem no seu relacionamento. Tá? Mas o que acontece? O problema é que não bastasse o fato de você vivenciar essas 5 linguagens, o fato de você negligenciar essas 5, elas são destrutivas. É o que eu falei aqui, o exemplo da pessoa que é do toque físico e a pessoa que é do serviço. Esse aqui que é do serviço, queria que esse aqui também fizesse serviços para ele. Porque o que eu faço para o outro é, na verdade, o que eu queria receber. Isso é uma lei da psicanálise. Aquilo que eu faço no outro, na verdade, é uma forma de eu expressar aquilo que eu queria receber. Quando eu faço algum benefício para você, e isso inconscientemente falando, é claro que na minha cabeça eu estou falando, nossa, eu estou fazendo porque eu amo, eu estou fazendo porque ele é uma pessoa tão incrível, eu estou fazendo porque eu gosto. Mas na verdade eu estou fazendo algo que eu queria que você fizesse para mim também. Então quando esse cara aqui do serviço está falando com essa esposa aqui que é do toque físico, ele está fazendo um serviço para ela, o que ele está falando? Faz um serviço para mim. Ele queria que ela também fizesse um serviço para ele. Porque dessa forma ela conseguiria acessar ele e ele se sentiria amado.
Entendeu? Quando essa aqui que é do toque físico atua tocando ele, abraçando, o que ela está querendo dizer? Eu também quero ser abraçada, porque essa é a minha linguagem. Se você me abraçar, você vai demonstrar para mim que você me ama. Entendeu? Então a pessoa ela quer que o outro se relacione com ela na linguagem que ela fala. Então é necessário. Eu até citei um exemplo aqui. Eu falei até a respeito de mim mesmo. A minha esposa é muito do toque físico. Só que eu sempre tive uma carcaça, uma armadura, né, na qual, tipo assim, eu nunca me vi na necessidade de ficar tocando as pessoas, de ficar abraçando as pessoas, né? A gente mora numa cidade quente pra caramba, então pra você abraçar uma pessoa tem que ser necessário, muito necessário. E só que a minha esposa é totalmente ao contrário. Ela necessita de ser, essa é a forma dela falar. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir mão daquilo que pra mim era uma coisa que não fazia o mínimo sentido, para que eu pudesse acessar e falar na mesma linguagem que ela. Agora imagina se eu falasse, cara, isso não faz o mínimo sentido para mim e eu não vou fazer. Eu não gosto, cara. Se você quiser, fica me abraçando aí, eu vou ficar assim, ó. Entendeu? O que as pessoas fazem é isso. Isso é negligenciar a possibilidade de você fazer algo construtivo. Então o grande problema que mora aqui não é você não fazer, eu não vou fazer e não vou ter grandes resultados, grandes coisas, vai continuar tudo do mesmo jeito. Não vai. O fato de você negligenciar essa possibilidade tem muito a ver com uma frase do pastor Juscelio. O pastor Juscelio ele fala assim, que tudo aquilo que é potencialmente valoroso torna-se-á proporcionalmente perigoso. Tudo aquilo que é potencialmente valoroso torna-se proporcionalmente perigoso quando é usado da forma errada. Então, da mesma forma que essas 5 linguagens, quando você consegue usá-las da melhor maneira possível, isso é um benefício enorme no casamento de vocês, às vezes tem o poder de restaurar o casamento que está quebrado, que está caído. Da mesma forma, quando você negligencia essas 5 linguagens, o que acontece? A primeira coisa é que a comunicação foi pro pau. Porque se essa é a minha forma de comunicar amor e eu não estou fazendo e não estou recebendo, a gente chega uma hora que a gente fica seco. Nosso relacionamento fica seco e acabou. Acabou, tipo assim, já não tem mais relacionamento. Eu já não me sinto amado e a pessoa que vive comigo também não se sente amada. Porque a gente está seco, a gente não consegue se relacionar, a nossa comunicação relacional acabou. Às vezes a gente se comunica dentro de casa como 2 pessoas que moram na mesma casa, mas a gente já não se comunica mais como casal. Entendeu? Já não tem mais aquele negócio que flui de um para o outro e vem de lá para cá e daqui para lá, o movimento da vida acabou. Então morto dentro de casa, entendeu? Então o que é preciso pensar é que da mesma forma que isso é poderoso para fazer o negócio dar certo, para fazer frutificar, também é poderoso se for negligenciado para destruir. Tá? Daí a necessidade que eu trouxe isso aqui para você. Então o que a gente precisa fazer? Vamos voltar lá ao caso do marido que se joga no sofá e a esposa que chega em casa e fica louca arrumando tudo. E o que é necessário é ouvir com empatia. O que é empatia? Empatia é a característica de eu me colocar no lugar da pessoa. Eu preciso ter essa característica de me colocar no lugar da pessoa para que eu possa entender o que ela está vivendo. Tem um pastor que eu lembro que ele contou um testemunho alguns dias atrás, que ele fala que a esposa dele era louca por limpeza. E ele falava assim, cara, quando chegava sexta-feira, depois do trabalho, mano, cara do céu, ele já imaginava, ele falava, mano, é hoje. Na hora que ele chegava em casa, a mulher já tava com aquela toalha amarrada na cabeça, aquela roupa louca, e ela falava, hoje é dia de faxina, e botava todo mundo pra faxinar. E só que o que é incrível é que, tipo assim, ele colaborava e tal, né, em prol do seu bom relacionamento. E ele fala que, só que toda vez que a esposa dele resolvia faxinar, ela parecia um general do exército e ficava brava e começava a dar ordem e começava a brigar e não sei o que, e sabe, toda vez era daquele mesmo jeito, toda vez era daquele mesmo jeito. E ela falava, cara, tem alguma coisa errada nisso, não é possível, eu contribuo, eu ajudo e tal, a gente tá fazendo o negócio, no fim dá tudo certo, e por que essa guerra toda, essa briga? E num dia eles foram no shopping e ele falou assim pra ela, ó, eu tava esperando um momento especial pra poder falar a respeito disso com você. E eles estavam almoçando no shopping
E ele falou assim, sabe quando a gente vai fazer faxina? Ela falou assim, ele falou assim, cara, você vira outra pessoa, você parece que baixa um trem em você e você fica dando ordens e quer brigar com todo mundo e fica brava. Aí ele falou assim, por que você lembra da sua infância com relação à faxina? Como que era na sua casa essa questão? Aí ela começou a chorar. Ela falou, cara, na minha casa era desse jeito. Quando a gente falava de faxina, sabe, era uma guerra. Eu acho que porque a gente não queria fazer, então a gente fazia na marra, e aí começava o pai brigar, e mãe brigar com o pai, e filho entrava no meio, e começava aquela guerra. Então toda vez era desse mesmo jeito. A gente entrava numa guerra dentro de casa. E até hoje eu nunca tinha percebido que eu fazia isso. Então, muitas das vezes a gente acaba trazendo coisas que a gente nem percebe. Só que é necessário que eu, como cônjuge, eu como marido ou como esposa, eu me coloque no lugar do outro para que eu possa saber